Eu gostaria de começar perguntando, por exemplo, vamos falar o que é a endometriose, né? Porque aí eu quero entender, ao longo desse tempo, se, por exemplo, tem aumentado a endometriose, não, por que ou não? A gente tem ouvido falar mais sobre isso também. O que é? A endometriose é a presença do endométrio, que é a cavidade interna do útero, fora dessa cavidade uterina. Né? Então, o tecido que reveste o útero internamente, ele deveria crescer somente na parte interna, só que ele começa a crescer em outros órgãos, né, do ser humano, né, no órgão, no corpo. Sim. E isso traz alguns problemas para a paciente, tá certo? Entendi. Ela comete mais ou menos, a cada 10 mulheres em idade reprodutiva, ela comete uma. Né? Então, a cada 10 mulheres, você tem uma que pode ter endometriose. Sim. No Brasil, você espera que tenha mais ou menos 7 milhões de mulheres com esse diagnóstico. No mundo todo, 170 a 180 milhões. Né? E todos os transtornos que estão relacionados a ela. Aí eu até pergunto, né, doutor João, quando o senhor surge para trabalhar essa reprodução assistida, muitos dos casos são pessoas que, às vezes, possuem ou possuíram endometriose que não poderiam ter filho. Como é que funciona? O que acontece? Uma das consequências da endometriose, primeiro, né, clássico, é dor, incômodo, muita cólica na época da menstruação, e existe uma correlação da endometriose com dificuldade de engravidar. É importante dizer que nem toda mulher que tem endometriose tem dificuldade, Entendi. mas é mais comum nessa população. Entendi. E o que está acontecendo hoje, principalmente em determinados estratos da população? As mulheres estão engravidando mais tarde, depois dos 30, 35 anos. Sim. E é quando, infelizmente, nós temos um aparecimento maior, uma incidência maior da endometriose. Então, significa que hoje nós temos um número razoavelmente grande de mulheres com dificuldade para engravidar, com endometriose. E aí as técnicas de reprodução assistida, que a gente chama de fertilização in vitro e outras, vão estar dentro do arsenal disponível para o médico para tentar ajudar aqueles casais. Não significa que toda mulher que tem endometriose precisa fazer fertilização in vitro, por exemplo. Entendi. Mas existem protocolos, é como se fosse uma escada com degraus variados de complexidade. De acordo com a idade da mulher, o tempo com a dificuldade e o grau de acometimento que essa endometriose leva para a pelve e a consequência negativa para a fertilidade, você vai subindo essa escadinha até chegar na fertilização in vitro ou bebê de proveta, né? Entendi. Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Que você tem voz e vez aqui no Estudo Pouco, 319-8402-9756. Programa ao vivaço, 10 e 9 da manhã. Isso mesmo, gente. 319-8402-9756. Aqui os telefones estão aqui nas minhas mãos. Coloca seu nome, o nome da sua cidade, né? Porque nós queremos honrar você e também tirar sua dúvida, né? Porque eu não gosto de fazer entrevista sozinha, não. Eu quero que você entreviste comigo, tirando aí a sua dúvida. A gente poderia dizer que, por exemplo, ao longo do período, tem aumentado o número ou não? Mesmo que era antes, hoje... A epidemiologia e a estatística não tem mostrado esse aumento, não. Não? Talvez no dia a dia a gente tenha encontrado mais casos e talvez porque melhorou muito o diagnóstico dessa doença nos últimos anos. Né? Antigamente se falava que a endometriose só poderia ser diagnosticada com uma cirurgia, que chama videolaparoscopia, né? Em que você introduz uma lente, né, através do umbigo e consegue ver dentro da pelve se tem a presença ou não dessa doença. Hoje em dia nós já temos um ultrassom endovaginal que consegue visualizar algumas lesões, a ressonância magnética também, sempre com um especialista na área que tem maior acurácia para isso, tá certo? Por que as mulheres, elas sentem dor, no caso aí da endometriose, gente? A dor é por causa da inflamação, né? A endometriose ela está muito relacionada com o período menstrual da mulher, né? Que não deixa de ser uma inflamação que ocorre nesse endométrio, nessa parte interna. Sim. Então, todo mês, a mulher é preparada para engravidar e não engravida e menstrua. Isso é um processo inflamatório. Como esse tecido cresce, às vezes, né, no intestino,
acometendo a bexiga e alguns outros órgãos, você tem essa inflamação nesses órgãos, então a mulher muitas vezes pode sentir sintomas relacionados à evacuação, né, no período menstrual, que às vezes tem hábito intestinal que modifica, dor ao urinar, tem pacientes que relatam dor na hora da relação sexual pela presença de lesões ali no fundo da vagina, né? Então tem uma gama muito grande de sintomas que pode estar relacionado a isso, mas a dor especificamente é por conta do processo inflamatório que ocorre. Ninguém sabe a causa da endometriose, então ninguém sabe a cura, né? Então, a primeira coisa, uma vez com endometriose, infelizmente sempre com endometriose. O que a gente precisa explicar é que quando, no caso específico de quem quer engravidar e não está conseguindo, hoje, como o doutor Leonardo falou, você tem protocolos menos invasivos para tentar descobrir o motivo. Né? E que eu acho que é importante colocar aqui, quando a paciente tem uma qualidade de vida, um diagnóstico de endometriose, uma qualidade de vida muito ruim, eventualmente essa paciente vai ter que passar por um processo cirúrgico de melhora. Mas nos dias atuais, a gente tem conseguido evitar o máximo possível excesso de cirurgias e os efeitos negativos das cirurgias. E tentando trabalhar clinicamente, né, para essas pacientes ou melhorarem a dor ou então fazer os tratamentos de fertilidade. Mas o que é importante aqui dizer é que tem paciente com endometriose extensa sem dor nenhuma e tem paciente com endometriose pontual com muita dor. Então, o ideal é que realmente procure um profissional e ela vai começar com o seu ginecologista do dia a dia e a gente tentar separar aquela paciente que está querendo engravidar. Quer dizer, o tempo é muito importante, né? Todo tratamento para engravidar, ele é mais eficaz quanto mais nova for a mulher. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, evitar retardar o diagnóstico da endometriose. Estou falando para um público específico que quer engravidar, ok? E procurar um especialista o mais rápido possível. Estou falando rápido, não é assim amanhã cedo, mas é não postergar um ano, 2 anos, 3 anos, exatamente. Então isso é muito importante deixar claro para os ouvintes, né, sobre essa questão de como que a idade impacta na fertilidade da mulher e, obviamente, nesse grupo da endometriose, você tem que tentar abordar o mais cedo possível. É interessante, tem gente aqui participando, né, pergunta mesmo, coloca seu nome e sua cidade. É a Taniela aqui de BH, fala assim, quais são os primeiros sintomas da endometriose e o exame de prevenção ajuda a ser identificado? Tem como prevenir? A prevenção eficaz ainda nós não temos. Sim. A gente pode tentar abordar essa paciente mais cedo, então, pacientes que começam com cólica no período do início da menstruação, né, que a gente chama de menarca, né, então pacientes na sua juventude começam a ter cólicas que extrapolam um pouco aquilo que a gente vê no dia a dia. Então, pacientes que têm dor muito forte, às vezes até a sensação de desmaio, enxaquecas relacionadas, fadiga relacionada a esse período menstrual, a gente deve pensar nisso, né? Então, a cólica não é normal, né? Você não vai no ginecologista e ele fala, isso é normal, né? Você tem que investigar. Parece que as meninas que começam a menstruar mais cedo têm mais propensão a ter endometriose. Então, antes dos 11 anos, a menarca, né, que é a primeira menstruação acontecendo, você tem mais propensão. O que o doutor João Pedro falou, pacientes que postergam a parte, né, de engravidar, né, da gestação, parece ter mais... Né? Sim, né, cada dia mais elas têm deixado para mais tarde. É uma doença da mulher moderna. Isso. Perfeito. Então, a mulher, ela deixa para engravidar mais tarde, tem mais ciclos menstruais e parece aumentar. E também tem uma parte genética e um pouco hereditária, que é mais comum você encontrar na mesma família. Então, a mulher que tem mãe, irmã, prima, tia com endometriose, ela tem 6 vezes mais chance de ter essa doença. Mas só juntando essa pergunta, a endometriose é uma doença tão desconhecida que você tem mulheres que têm endometriose extensa sem nenhum sintoma, sem dor, sem nada. Quando ela quer engravidar, eventualmente, você vai investigar, você descobre a endometriose. Então, ela pode ser assintomática. Ela pode ser assintomática. Esse que é o grande problema. Quem tem sintoma e tem como o doutor Leonardo falou, uma cólica menstrual que vai aumentando desproporcionalmente, você já fica atento. Né? Agora, tem mulheres assim, que não tem
dor nenhuma, Tá não tem ótima, nada. de E aí repente. tô tentando engravidar 1 ano e meio, vai começar a fazer as investigações e aí você descobre a endometriose importante. E o fato de você ir ao ginecologista não quer dizer que você está garantida de não ter endometriose ou tem? Não, O exame normal ali Você não vai ver no preventivo, você não vai ver no toque muitas vezes. Então, muitas vezes a paciente fala assim, o meu ginecologista deixou passar a endometriose. Não é bem isso. É porque tem paciente que é completamente assintomática. Entendi. Tá? Então, É importante só a para gente ficar atento. esclarecer, né? Sim. Porque você fala assim, não, eu não tenho, não. Eu estou em dia, eu vou ao ginecologista sempre, mas isso não A gente escuta muito isso. Eu vou anualmente e ele não descobriu isso. Não é tão fácil, não. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.